irmã Marta. Versão King James atualizada agora. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Se você puder, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você agora, dando graças a Deus pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora. Bom, eu esqueci de dizer a vocês que o pastor disse para eu ficar à vontade, então, não sei se pega a vigília terça-feira. Estou brincando, irmãos. Querida igreja, olhar para os milagres de Jesus de forma superficial, obrigado, tá? Olhar para os milagres de Jesus de forma superficial é ignorar a grandeza de quem Jesus é. E ignorar também a grandeza da palavra de Deus. Ora, se o evangelista João disse, poeticamente, obviamente, mas extraindo disso um sentido de imensidão, que ele acreditava que se tudo que Jesus havia realizado, se tudo isso fosse registrado em livros, ele temia que o mundo não comportasse esses livros. É claro que ele está sendo exagerado, porque o exagero é um recurso de linguagem para nos dizer que Jesus fez muitas coisas. Então eu disse que olhar os milagres de Jesus de forma superficial seria ignorar a profundidade do próprio Jesus. E olhar os milagres de Jesus de forma superficial seria também ignorar a profundidade e a riqueza da Bíblia. Por quê? Porque se João diz que foram muitos milagres, é óbvio que houve uma seleção de quais milagres o Espírito Santo inspirou os evangelistas a narrarem. A Bíblia conta uma história que passa por cerca de 6.000 anos. Logo, é uma história que precisou ser escrita de forma seletiva. Se tudo o que aconteceu desde o Éden até a igreja do primeiro século fosse registrado de forma fiel, nós não teríamos uma Bíblia como esta. Nós teríamos algumas enciclopédias difíceis de serem estudadas e manuseadas. Logo, se nós temos aqui os livros sagrados nesse compêndio que nós conseguimos manusear, anotar, ler, procurar, encontrar, esteja certo de que nada aqui está por acaso, mas que cada nome próprio
cada cidade apontada pelo seu nome, cada objeto mencionado, está aqui com o propósito de nos revelar algo sobre Deus, sobre Cristo e sua grandeza. Então não olhe com desprezo nada que está escrito na Bíblia. Até os textos históricos que não falam de forma direta à igreja no sentido de mandamento, orientação, instrução, traz consigo valores que precisam ser lidos e entendidos para que possam ser desfrutados. Quando você olha o texto sagrado e vê um homem que caminha e está levando água em um cântaro, e Jesus, quando determina que Pedro e João saiam para preparar a Páscoa, Jesus diz: siga um homem que está com um cântaro no ombro. Esse cântaro, esse homem, este cenáculo, nada está ali de forma aleatória. Caso contrário, a Bíblia teria cortado esta cena e apenas nos informado que Pedro e João foram a um cenáculo preparar a Páscoa. Dito isto, eu gostaria de lhe convidar nesta imersão. No 3, vamos dizer juntos imersão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olhar para o livro de João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, não naquela perspectiva de que você já ouviu e já sabe, mas na perspectiva de que existem tesouros que Deus quer nos revelar nesta noite, terça-feira, em um dos mais sublimes e poderosos milagres realizados no ministério de Jesus. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Pessoas amadas por Jesus adoecem. Pessoas amadas por Jesus padecem. Pessoas que amam a Jesus sofrem. Porque o sofrimento é inerente à condição humana, terrena, caída. Mas eu quero lhe dizer no culto da vitória, que hoje abriga a imersão, que Jesus não está indiferente a nada do que você tem vivido. E quero dizer que Jesus já olhou para o último capítulo dessa história antes que você saísse do primeiro. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 11, a Bíblia apresenta Sara assim: e esta Sara, aquela que foi estéril. Diga bem alto: foi estéril. No capítulo 12, ela ainda é estéril. No 13, ela ainda é estéril. No 14, ela ainda é estéril. No 15, ela ainda é estéril. No 16, ela ainda é estéril. No 18, ela ainda é estéril. No 19, ela ainda é estéril. No 20, quando ela vai deixar de ser estéril, desde o 11, a Bíblia já havia anunciado o final da história antes do começo dela. João está dizendo que quem está doente é Lázaro. E que Lázaro é da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria é a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor Jesus e enxugou os pés dele com os próprios cabelos. Não confunda esta Maria com a Maria de Lucas 8. Nós não estamos falando da pecadora. Nós estamos falando da adoradora. A pecadora, por ser perdoada, adorou.
A adoradora adorou porque só sabia adorar. Adorou porque adorou quando a morte chegou. Adorou porque adorou quando Jesus visitou sua casa. E adorou porque o seu irmão morto há 4 dias foi chamado por Jesus para fora. Ora, em João 11, Lázaro ainda nem morreu no versículo 1. Mas João já está olhando de cima para o capítulo 12. E nos informando, sabe, esta que vai adorar no próximo capítulo, é esta que hoje não sabe ainda que seu irmão vai adoecer, vai morrer, mas vai ressuscitar. E o último capítulo da história não é uma visita fria a um sepulcro. O último capítulo da história é uma festa na casa de Simão o leproso, com Lázaro à mesa, com Marta servindo e com Maria adorando, porque existem coisas que Jesus faz que só Ele faz. Quais são? Tirar alguém da sepultura para a mesa, e outra, restaurar a normalidade de uma casa. Se você conhece uma pessoa pelo nome aqui, já pode gritar o nome dela e dizer assim: fulana, vai ficar tudo normal por lá. Teve gente que não conseguiu fazer esse exercício de fé. Tente que você consegue. Fulano, vai ficar tudo normal por lá. Deus já conhece o final da história antes do começo dela. Lázaro está doente e era grave, muito grave. Ocorremos no erro de minimizarmos as dores que não são nossas. Era muito grave. Nem todo mundo está brincando. Nem todo mundo está fazendo charme. Nem todo mundo está aumentando as coisas. Mas quando a notícia chegou dizendo: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. E Jesus, que já conhece toda a história, declarou: essa enfermidade, versão King James atualizada nesse momento, expõe o texto de forma riquíssima. Esta enfermidade não terminará em morte. Jesus não disse não haverá morte. Jesus não disse não passará pela morte. Jesus não disse não experimentará a morte. Jesus disse não terminará em morte. É por isso que eu ouso dizer, no poder do Espírito Santo, que o teu último capítulo não será na dor que você está vivendo, porque Jesus esta noite veio a este culto para nos dizer: não vai terminar assim. O termo grego indica ele não cairá vítima da morte. Eu quero dizer para você que Jesus não recebe glória pelo pecado. Jesus não recebe glória pela doença. Jesus não recebe glória pela morte. Jesus é glorificado de acordo com o que Ele faz em relação a isso. Veja se você está lembrando de João 9. Quem está comigo, diga aleluia. O homem está sentado e ele é cego. Ele é cego de nascença. E os discípulos de Jesus estão passando por esse homem junto com Jesus.
e sem nenhuma piedade. Porque existem pessoas que não têm nenhuma piedade. Fazem as perguntas mais indelicadas diante das pessoas que estão sofrendo. Mas eu quero dizer para você que quando lhe faltar respostas, Jesus é a sua resposta. Quem pecou? Ele ou os seus pais para que sucedesse isso? Resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi assim, mas aconteceu assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Para você não esquecer, eu disse cego de nascença. Se você puder no 3, diga isso comigo, cego de nascença. 1, 2, 3. Jesus não está dizendo, ele ficou assim para que eu seja glorificado. Não, Jesus está afirmando que ele nasceu assim, para que as obras de Deus fossem manifestas. Eu vou tentar te explicar. Não é uma pessoa que estava doente e Jesus aproveitou a doença e foi glorificado. Não é uma pessoa que está atravessando um momento de crise e Jesus usou a crise como oportunidade para ser glorificado. Não. É um bebê que está sendo formado no ventre da mãe. E os pés, Deus permite que estejam ali perfeitos. Os braços, as pernas, o tórax, o crânio. Mas quando chega na hora da visão, Deus em soberania diz, visão não. Porque através do que ele não for, através do que ele não tiver, as minhas obras serão manifestadas nele. Eu vim te dizer que o que você está vivendo não é obra do acaso. O que você está vivendo estando na luz não é a mão de Satanás. Eu vim lhe dizer que você não está enfeitiçado, azarado, amaldiçoado, nem macumbado. O que está acontecendo com você é de um nível muito mais elevado e importante. Deus olhou na tua direção e disse, eu serei glorificado através dele. Eu vou repetir o que eu disse agora mais uma vez. E se você puder levantar as suas mãos, faça isso. Jesus decidiu que vai ser glorificado no meio deste processo que você está vivendo. Então segure e receba o que eu vou lhe dizer agora. Não termina em divórcio, não termina em escassez, não termina em morte, termina em milagre e testemunho do poder de Deus. Aleluia! Ao nome de Jesus, glória. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Mas o versículo 6 diz algo que me marca: contudo. Eu vou repetir o versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. E o versículo 6, contudo. Versículo 5, Jesus ama a mim e a vocês. Versículo 6, contudo. Contudo, ele não recebe ordens. Contudo, ele não é um bonequinho de cordas. Contudo, ele não é escravo da nossa vontade. Contudo, ninguém vai determinar nada que ele não queira fazer. Contudo, seremos provados, aprovados e aperfeiçoados.
Jesus continuou exatamente onde ele estava. A instrução do Espírito era: não é o momento de ir ainda. Crentes guiados pelo Espírito nem sempre serão bem compreendidos. Para alguém você é mole. Para alguém você é lento. Para alguém você é bobo. Mas você sabe quem você é. Um crente guiado pelo Espírito. Não permita que as pressões te pressionem ao ponto de você agir na sua vontade e fora da vontade do Espírito. Aprenda a dizer às pessoas: eu estou orando. Vamos juntos, eu estou orando. 1, 2, 3. Eu estou. E não vai falar nada. E não vai resolver isso. No teu lugar eu tinha socado ele, mas eu... Crentes guiados pelo Espírito não cedem às pressões externas, porque sabem que quem é guiado pelo Espírito está em segurança, em estabilidade. As pessoas sempre terão uma demanda, mas isso não quer dizer que eu terei que cumpri-la. Eu preciso entender o que Jesus quer. Os discípulos olharam a Jesus porque há sempre quem acredite que pode ensinar a Jesus. Jesus diz: Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertá-lo. Tire o nome Lázaro e coloque o nome desta pessoa por quem você tem clamado nos últimos meses. Ana dorme, Marcelo dorme, Rosa dorme, Benício dorme, mas eu irei lá despertá-lo. Jesus agora está ensinando aos discípulos sobre o sono da morte. Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estava se referindo ao repouso do sono. É a primeira vez dentro do texto bíblico que Jesus vai deixar claro que crentes não morrem, crentes dormem. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: crentes não morrem, crentes dormem. Gente, se vocês pudessem compreender o que eu acabei de dizer, vocês ficariam muito felizes. Amanhã de manhã você pode abrir a porta da sua casa e o presidente dos Estados Unidos pode estar lá para te visitar. Isso não é uma coisa fácil de acontecer, mas pode acontecer. Você pode abrir a porta da sua casa amanhã de manhã e encontrar o seu artista de cinema preferido no seu portão. Isso não é uma coisa fácil, mas pode acontecer. Agora, existe um rosto que você nunca vai ver na sua porta. Jesus diz: aquele que crê em mim nunca verá a morte. Eu vou repetir mais uma vez e já estou dando ordem para que fobias batam em retirada, medos batam em retirada, pânicos batam em retirada. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca, 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 nunca verá a morte. Nunca. A
última pessoa que passou para o eterno, a última pessoa que foi para a glória da sua família, da sua casa, entre seus amigos. Esta pessoa viu o fim. Esta pessoa viu a eternidade. Essa pessoa viu anjos. Esta pessoa viu qualquer coisa. Ela só não viu a morte, porque Jesus não é mentiroso. Ele disse: nunca verá a morte. Por isso eu vou te aconselhar, e isso não estava no meu plano, mas vai que você possa precisar em algum momento. Não diga que um crente faleceu. Ele passou a viver eternamente. Porque no dia em que as pessoas estiverem pensando que você morreu, a sua vida estará começando naquele exato dia. Tomé estava por lá. Quem? Tomé não é Tomé da noite para o dia. Tomé é uma construção. A incredulidade é uma construção. E ela dá sinais. Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Tomé recebe as mesmas aulas que os outros 11. Tomé vê os mesmos milagres que eles. Mas Tomé está desenvolvendo e potencializando o DNA da incredulidade, que é parte de todo ser humano. Se você alimentar a sua fé, ela cresce. Se você alimentar a sua incredulidade, ela cresce. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A decomposição já havia começado. Parece esdrúxulo eu dizer isso, mas eu preciso dizer. Já tem elementos do corpo de Lázaro, da sua pele, degenerados e que já não estão no mesmo lugar. Eu estou rindo porque eu estou lá na frente imaginando quando Jesus disse: Lázaro! E as células retroagindo. Tua angústia cresce na medida em que o tempo passa. 1 dia e nada, 2 dias e nada, 3 dias e nada, 4 dias e nada. Estou falando com gente que está esperando a transformação de um filho há 1 ano, 10 anos, 8 anos, a restauração de um casamento há mais de 3 anos. Eu quero dizer para você que tudo se deteriora sem ele, mas quando ele chega e chama, as células terão que retroagir. Betânia ficava próxima a Jerusalém. Muitos entre os judeus tinham ido juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Os solidários estavam ali e eles podiam consolar. O ministério de consolo, o ministério de visitação, de amparo, de acolhimento, ele é importantíssimo. Vá consolar. Mas nunca perca em vistas que quando Jesus chega, ele não pode unicamente consolar. Ele pode ressuscitar. Vamos voltar a falar de milagres. Jesus vai fazer outra vez. Jesus vai fazer outra vez.
vez. Jesus vai fazer outra vez. Um ministério que fala em lutados é poderoso, mas a igreja precisa orar para que pessoas que já têm uma sentença de morte sejam chamadas para fora. O ministério com surdos é importantíssimo, mas não podemos esquecer que a qualquer momento o nosso irmão surdo pode ter os seus ouvidos abertos. O acolhimento a crianças com necessidades especiais, a inclusão, ela é poderosa, mas em um culto como esse, enquanto um pai está aqui, uma mãe está aqui, Jesus entra lá no Kids e muda um diagnóstico. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro e Maria ficou sentada. Está tudo funcionando como se espera. Marta agitada e Maria sentada. Eu vou ler para vocês o que está no versículo de número 21 e 22. E vou dizer para você que quem falou isso foi Marta. E daqui a pouco eu explico por que faço questão de ler e frisar que foi Marta. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se ela dissesse só isso, nós íamos dizer: ah, viu, é Marta. Distraída com muitas coisas. Versículo 22, ouça o que Marta falou. Quem falou? Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te fará. Vocês lembram do registro da última vez que Jesus e Marta estiveram juntos? Quem lembra? Da última vez que Marta e Jesus estiveram juntos, Jesus estava na casa de Marta. Jesus estava ensinando a Maria. E Marta não estava aos pés dele. Quem lembra disso? Marta estava passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E teve uma hora que ela chegou numa agonia tão grande que ela foi até Jesus para ensinar Jesus. E ela disse: não te preocupas em me ver servindo só? Dize-a que me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero dizer que Marta estava na cozinha. Quem está comigo, diga aleluia. Eu quero dizer para você que Marta estava entrando e saindo, passando e agitada. Mas Jesus estava falando na casa dela. E alguma coisa do que Jesus falou entrou. Eu estou dizendo isso para dizer a você que é um crente Maria. Quem é um crente Maria, diga aleluia. Pelo menos quem está procurando ser, diga glória a Deus. Não perturbe Marta. Marta não vai me ouvir pregar por 1 hora sentada. Marta vai beber água. Marta pode até ficar aqui porque eu acabei de falar. Agora ela vai ter que se segurar. Mas a mente dela vai lá e volta. Ela já pensou: será que eu desliguei mesmo o fogão ou não? E se comerem um frango todo, o que eu como quando eu chegar? E nós olhamos para essas pessoas. E colocamos, às vezes, elas tão abaixo de nós que ouvimos por 1 hora, por 1 hora e 20, às vezes ainda queremos mais. Chegamos ao absurdo de dizer: eu não sei o que fulano vem fazer na igreja. Tu não sabes, nem precisa saber. Para começar, não vem por tua causa, nem por minha causa.
E quem somos nós para dizer que alguém que está na mesma casa que Jesus está não vai absorver algo importante que lhe marcará por toda a vida? Se o teu filho adolescente dorme do teu lado no culto, cutuca ele. Se ele dormir de novo, não o castigue dizendo porque dormiu, não virá na próxima semana. Virá na próxima semana, porque alguma coisa está chegando no coração dele. Então, pelo amor de Deus, não subestime pessoas que não são iguais a vocês. Eu preciso não subestimar pessoas que não são iguais a mim. Alguns vão ler 5 capítulos da Bíblia num dia, outros lerão um versículo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das mulheres que mais influenciou a minha vida foi minha bisavó, que já está na eternidade. Em todas as suas oportunidades, ela só sabia ler o mesmo salmo, mas com isso, a fé que ela expressava ao lê-lo marcava profundamente o meu coração. Ela dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, coma a Bíblia, mas se tudo falhar, pegue um pedacinho e repita, 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 porque alguma coisa vai ficar. Deixa eu te dizer que eu desconfio que Marta não canta alto, Marta não grita glória, Marta não marcha. Marta essa hora já estava agoniada, achando que tá bom de terminar, mas quando tudo falhou, a fé de Marta despontou, porque não é sobre quanto eu sei, é sobre quanto eu creio, porque alguns sabem muito e não creem nada. Agora Marta vai usar tudo que ela crê. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido, mas se agora, da onde ela tirou isso? Se Moisés não fez isso, se Josué não fez isso, se a maior parte dos profetas não fizeram isso, se até aqueles que realizaram ressurreições nunca de um morto de 4 dias, da onde ela tirou isso? Daquilo que ela crê. Eu sei que agora tudo que tu pedires ao Pai, Ele fará. Empreste a sua mão para Jesus usar. Se você puder, toque no ombro de uma pessoa que está do seu lado e diga a ela: permaneça aqui. Diga a ela: não desista desse lugar. Alguma coisa Deus está fazendo. A palavra dele está entrando. 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 Não desista desse lugar. Você não é igual aos outros e nem precisa ser. Celebre a sua singularidade e não desista desse lugar. Pastor, eu leio e eu esqueço, não tem problema, continue lendo. Oh, quando esse culto terminar, eu não saberei tudo que a senhora disse, meu irmão, nem eu saberei. Quem vai guardar numa vez só 1h e 20 palavras, 1h30 de palavra? Mas uma coisa eu sei, eu creio no que está sendo dito, eu creio no que está sendo dito. Aleluia. Jesus disse: o teu irmão ressuscitará. Eu tenho uma notícia para o teu impossível. Eu achei maravilhoso. Qual é o seu nome, pastor? O senhor que foi buscar a gente? Pastor Leandro, super simpático, super paciente. Demoramos para sair do hotel de manhã. Ele falou que não demorou nada. Oh, meu Deus. Pastor querido, o senhor falou algo aqui que eu achei tão fascinante quando o senhor apresentou a possibilidade da campanha. O senhor falou assim: você só precisa ter um impossível. Enquanto para algumas coisas o nosso impossível nos desabilita.
Enquanto para algumas coisas o nosso impossível nos coloca fora do páreo, quando o assunto é Jesus, e quando o assunto são milagres, tudo que a gente precisa ter é um impossível na vida. Ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu quero dizer para você que o nosso saber é limitado e é confuso, mas que Jesus é capaz de iluminar o nosso saber. Efésios 1:18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus olhou para ela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é apenas uma doutrina, a ressurreição não é apenas um dogma, a ressurreição não é apenas um milagre, a ressurreição é uma pessoa. Jesus disse: a ressurreição sou eu. Quem está na Devec Caruaru hoje, a ressurreição e a vida. Quem está sendo adorado hoje aqui, a ressurreição e a vida. A quem nós aplaudimos esta noite, a ressurreição e a vida. A quem glorificamos esta noite, a ressurreição e a vida. A quem consagramos nossos dízimos e ofertas, a ressurreição e a vida. Então deixa eu lhe entregar uma palavra. Te alegre, porque nenhuma cadeia de morte vai perdurar. Ao final deste culto você vai perceber que a cadeia abriu e caiu no chão, porque quem está aqui, ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Marta declara agora que crê do jeito certo: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta correu, seguiu o seu caminho e foi até o lugar onde Maria estava. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Marta agora chega no lugar onde Maria está. A chama em particular e prega uma grande mensagem para ela. Para você que diz: eu não sei pregar, eu quero lhe mostrar o esboço de Marta. Maria! Ela chega perto. Tem uma Maria aqui? Estou indo? Ela chega perto. E em particular diz assim a irmã: o mestre chegou e chama por ti. Começa a pregar isso na faculdade, no condomínio, no seu trabalho. O mestre chegou e chama por ti.
Maria, e quando Maria ouviu isso, não perca, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto assim: levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. O que Marta disse a Maria? O mestre chegou e chama por ti. Vamos juntos? O mestre chegou. Quando Maria ouviu isso, Maria estava dentro da dor do luto. Quarto dia. Eu ainda me lembro do luto que vivi com a partida da minha mãe, o meu quarto dia. Parecia que eu ia morrer de dor. Minha amiga que vocês conhecem bem, pastora Eixla, me ligou e disse: calma, Helena. E ela traduziu o que eu estava sentindo. Ela disse assim: Helena, minha amiga, essa pata de elefante vai sair do seu peito. Ela sabe como ela sabe. Maria tem tudo para ir devagarzinho. Maria tem tudo para dizer: pede para ele entrar e vir aqui. Mas o texto sagrado diz que ela se levantou apressadamente. Responda a mensagem de Jesus com expectativas. Diante de Jesus não cabe indiferença. Em um culto como esse, ninguém tem razão para não ter reação diante da presença de Jesus. Mesmo no luto, mesmo na dor, mesmo na angústia, quando for a palavra dele te chamando, dê um salto e vá e se apresente a ele. Domingo eu estava falando à nossa igreja, e aproveitei que o culto não estava online no domingo para falar um pouquinho mais. Na igreja que nós servimos como pastores, e eu estou ali auxiliando meu esposo. E eu fui falar uma palavra para o ofertório e a gente começou a falar sobre adoração. E eu disse às pessoas que estavam ali, os membros da igreja que estavam ali: irmãos, não adianta daqui um tempinho você dizer: eu não combino com essa igreja, uma igreja que aplaude, uma igreja que adora, uma igreja que glorifica, então eu vou para uma outra igreja onde eu possa ficar paradinho, quietinho. E talvez eu disse aos irmãos ali: você tem ouvido uma vida inteira. Não, tudo bem se você servir a Deus lá. Você não precisa servir a Deus aqui, mas eu quero dizer uma coisa: não é sobre denominação, é sobre posição. Então eu quero ser clara com os irmãos, como eu fui clara com a igreja lá no domingo. A presença de Jesus não comporta apatia. Então eu não vou dizer para você que se você não se acostumar com a Devec, que aplaude, que glorifica, que exalta, que levanta a mão, tudo bem, você pode encontrar um lugar onde você não glorifique, não aplauda, não levanta a mão, não faça nada e fique paradinho. Porque se eu disser isso, eu estou ignorando o que eu acredito. Jesus merece ser adorado. Jesus merece ser glorificado. Jesus merece ser exaltado. Todos nós vamos pular? Não. Quem não pula, chora. Quem não chora, canta. Quem não canta, dança. Quem não dança, grita. Quem não grita, aplaude. Quem não aplaude, celebra com a voz. Só não cabe indiferença. Mas esse é o meu jeito, Helena. Mude o seu jeito. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se Maria levantou, eu também posso levantar. Se Maria reagiu, eu também posso reagir. Se Maria correu, eu também posso correr. Se Maria viveu um milagre,
Os judeus disseram, vamos lá. Ela só pode estar saindo para chorar. Previsibilidade. Está em luto, só pode chorar. Está em luto, está voltando ao sepulcro para chorar. Nós vamos quebrar a previsibilidade, irmãos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem um pouco mais de um mês que Deus chamou a eternidade o meu cunhado, irmão do meu marido. E a minha sogra tem 95 anos. E ela é lúcida. Então ela, com 95 anos, lúcida, passa pela dor de perder um filho. E você que já perdeu um filho sabe do que eu estou dizendo. Eu fiquei muito preocupada com ela. Eu estava na Bahia e eu dizia, Deus, tem misericórdia da minha sogra. Tem misericórdia da minha sogra. Conversaram com ela, deram a notícia a ela. E ela passou praticamente a noite chorando. 95 anos. O segundo filho mais velho não estava doente, não estava hospitalizado de forma abrupta. Quando foi de manhã, minha cunhada me mandou uma mensagem. Ele disse, Raquel, a mamãe acordou querendo ir para a consagração. Mas eu gosto de explicar que a minha sogra não é uma crente antiga, sabe? Não é aquela irmãzinha do coque. Minha avó era a irmãzinha do coque, minha sogra não. Minha sogra veio para Jesus com 78 anos de idade. Minha sogra é uma crente em Jesus. Porque se minha avó fizesse isso, eu entendo. Mas a minha sogra é uma crente em Jesus. E ela acordou e disse para a filha que estava com ela, minha cunhada, eu quero ir para a igreja. O filho, esperando para a doação de órgãos do corpo e ser liberado e sepultado. E ela disse, eu quero ir para a consagração. E minha cunhada disse, eu não sei o que eu faço, Raquel, porque já está tarde. Eu disse, não tem problema, ela quer ir, leve. Mas não dá tempo nem de arrumar ela direito. Eu falei, não tem problema. A igreja fica na esquina, ela quer ir, deixa ela ir. E ela foi. E a minha cunhada disse que ela chorou muito lá. E que ela voltou para casa muito melhor. Eu entendi o que ela fez. E a minha sogra é uma mulher de muita sabedoria. Muita sabedoria. Ela foi para não morrer de dor. Ela foi porque sabia que ali, um pouco daquela angústia ia se dissolver. Nós não estamos aqui porque somos fortes. Nós estamos aqui porque somos fracos. E temos inteligência suficiente para entender que longe daqui nós vamos sucumbir e morrer. Então, corajoso não é quem desigrejou. Corajoso é quem sabe que, apesar das dores, precisa continuar exatamente aonde está, quebrando a previsibilidade. Ela perdeu um filho, vai desviar. Ele faliu, não vai mais adorar. Ele passou uma situação de vexame, não vai congregar mais. Não, nós vamos romper com a previsibilidade. Alguém está pensando, está indo para o sepulcro chorar, mas Maria está indo para os pés de Jesus adorar. Levante a sua mão que eu quero lhe entregar uma palavra profética com ordem de Deus. Ordem de Deus, ordem de Deus. Você vai surpreender o adversário. Eu vou dizer mais uma vez, eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta palavra. Você vai surpreender o adversário. O sonho do diabo era matar Sirofenícia de depressão dentro de casa com a filha endemoniada, mas ela teve coragem de deixar a menina em casa, abrir a porta e correr para o lugar que Jesus
Jesus estava. Tua vida começou a virar nessa terça-feira, quando você quebrou a previsibilidade. Ela vai ficar caída no sofá, ele vai ficar caído na cama. Você atravessou a porta da Devec hoje e veio para os pés de Jesus. Se o irmão do teclado puder me ajudar. Ela vai falar o que Marta falou, sem ouvir o que Marta falou. Cuide melhor do seu círculo de conversas. Porque, de certa forma, nós repetimos as palavras que ouvimos. Ela vai dizer o que Marta disse. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas há uma diferença entre ela e Marta. Marta disse essas palavras de pé. Maria disse essas palavras prostrada, mantendo a posição de sempre. Quando Jesus entrou em sua casa, ela se prostrou. Na morte do irmão, ela se prostrou. Na casa de Simão, para agradecer a ressurreição de Lázaro, ela vai se prostrar mais uma vez. Não levante-se da tua posição inicial por causa da dor. Nela você vive. Nela você chora. Mas é nela que você vence. Onde o colocaste? Onde o colocaste? Tirou do grupo da família? Colocou na listinha do pra mim não dá mais? Onde o colocaste? Escondeu o diagnóstico dos amigos? Jesus quer que você aponte para o lugar do impossível. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O ambiente provocado pela morte é de profunda tristeza. Jesus sente o espectro horrível da morte. Eu quero dar glória a Deus por isso. Jesus chorou. Só as mulheres comigo, digamos juntas no 3, Jesus chorou. 1, 2, 3, Jesus chore. Você está autorizado a chorar. Eu estava no carro com a Maria, minha filha. Nesse processo de adaptação que nós estamos. E a Maria decaiu o semblante, não ficou bem. Eu saí da poltrona da frente do carro, fui para a poltrona de trás sentar com ela. Comecei a orar com ela.
E comecei a dizer para ela assim: olha, filha, a Bíblia diz que o Senhor é para o futuro, é escatológico. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas Ele já faz isso, Ele pode fazer isso. Isso não é um princípio só para a eternidade, embora o texto faça alusão à eternidade. Jesus enxuga as nossas lágrimas. Eu estava falando isso para convencê-la a não chorar. E ela me disse assim: mãe, para Jesus enxugar as nossas lágrimas, elas precisam rolar primeiro. Se a gente esconder as lágrimas, Ele não pode enxugar. Eu olhei para ela e disse: você ouviu quem dizer isso, Maria? Ela disse: ninguém. Jesus falou isso agora ao meu coração. Eu me lembrei ali quantas vezes eu segurei as lágrimas. Quantas vezes eu pensei que ser forte é respirar fundo e não chorar. O Espírito Santo nos lembra essa noite que Jesus chorou. Queremos fantasiar uma igreja que não tem problemas, uma igreja que não chora. Tudo é júbilo, tudo é festa, tudo é celebração. Gente, eu entrei aqui, o ministério de louvor estava cantando Se Eu Não Te Ouvir Eu Morro, é isso? Falei, gente, é isso que a gente precisa cantar mais. Eu não estou dizendo que a celebração não tenha o seu lugar. Eu estou dizendo que não dá para fingir que a gente só tem aquele negocinho na mão, né? De gente que está fazendo festa. Tem dia que a gente tem lenço na mão e daí chora, chora, chora. Você sabe diante de quem você está chorando. A mãe estava vestida de pano de saco, vestes rasgadas. Perdão, Mardoqueu. Mardoqueu estava com as vestes rasgadas na porta do palácio. Por causa da tragédia que viria sobre os judeus, eu começo a concluir. Quando Esther foi informada, Esther mandou levar uma roupa para ele. Nós somos assim. Chora não. Mardoqueu não queria uma roupa. Mardoqueu queria um livramento. Ele recusou usar uma roupa de festa em um momento de dor. O que ele queria é que ela entrasse na presença do rei e clamasse pelos judeus. Paremos de distribuir roupas coloridas para fingir que não há sofrimento entre as pessoas. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se o tempo for de chorar, chore, mas te prepare, porque o tempo de cantar vai chegar para você. Eu vou repetir o que eu disse agora. Se for para chorar esta noite, chore. Mas se prepare. Está chegando o tempo de cantar para você. Dê um salto desta cadeira. Porque depois de Jesus ter chorado, a sua próxima ordem é: tirai a pedra. 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 Tirai a pedra.
tirai a pedra. Marta preocupada com Jesus. Jesus, já cheira mal. É de 4 dias. Eu entendo nas entrelinhas Jesus dizendo: Marta, isso não me assusta. Com a pedra fechando, ele ouve as vozes, mas não sai. O homem morto não tem retorno até que Jesus chame o seu nome. Mas esta noite Jesus está de frente às sepulturas. Olhou para os céus e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes, e eu sei que sempre me ouves. Tendo dito isso, Jesus não repreendeu a morte. Preste muita atenção. Jesus ignorou a morte. A gente só bate a porta de uma casa e grita o nome de alguém quando a gente tem certeza que essa pessoa está viva. Jesus não pediu permissões à morte. Jesus não deu nenhuma palavra à morte. Jesus chegou e já gritou o homem: Lázaro! Levante a sua mão só se você puder, se não deixa pra lá. Lembre de um nome que você deseja ver Jesus tirando das trevas para a luz. No 3, grita o nome dessa pessoa comigo e nós vamos dizer: vem para fora. Vamos lá, 1, 2, 3. Vem para fora. As células, os pelos, a pele, a carne, os nervos, o sangue, os rins estão filtrando sangue de novo. O coração está bombeando sangue de novo. A pressão arterial está dando seus sinais. A temperatura está dando os seus sinais. A pulsação está dando os seus sinais. Neste dia, 2 de setembro de 2025, o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está aqui, está aqui, está aqui. Lá vem ele subindo as escadas. Lá vem ele pulando. Pulando os degraus. Os pés estão atados, as mãos estão atadas, o corpo está atado, a cabeça está atada, mas a ordem de Jesus não respeita limitações. Lá vem ele. Lá vem ele. Nós vamos orar por milagres agora.
Nós vamos orar por milagres agora. Retirai as faixas dele e deixe-o ir. Libere-o. Deixe-o. Vamos. Estamos entrando no último quadrimestre do ano. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Só se você precisa de um milagre. Se eu puder contar com a ajuda do pessoal do louvor agora. Só se você precisa de um milagre. Levante a sua mão. Use as palavras que Maria usou. Use as palavras que Marta usou. Eu sei que tu podes. 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 Pela fé, igreja. Pela fé. Eu estou vendo chegar uma chuva de testemunhos. Para as próximas terças-feiras, uma chuva de testemunhos. Como o pastor disse, você só precisa de um impossível. E se ele está aí, coloque diante de Jesus agora. Enquanto o ministério de louvor adora, você tem 3 minutos para apresentar o teu impossível a Jesus. Glória a Jesus. Não há impossíveis para ti, Senhor. Esta noite será uma noite de milagres. Nós clamamos ao teu nome agora, Cristo vive e ressurreto. Enfermidades batam em retirada agora em nome de Jesus. Nódulos desapareçam agora em nome de Jesus. Angústias desapareçam agora em nome de Jesus. Espírito de vida, eu estou chamando você. Você que estava afastado da casa do Pai. Você que deixou de congregar. No nome de Jesus. Sai do seu lugar agora. Porque hoje é o dia do seu reencontro com Jesus. O Mestre chegou e chama por ti. Aonde estiver você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas quer entregar agora, se encoraje e saia do seu lugar e caminhe para cá. Esta igreja está te esperando para orar por você. Nem mais um dia do jeito que estava. Nem mais um dia chorando onde você estava. Jesus te espera. Jesus te espera. Eu estou chamando um casal para vir juntos agora, a esposa e o esposo. A noiva e o noivo, o casal de namorados. Eu estou chamando uma família para vir juntos agora. Quando uma pessoa numa casa se posiciona, Deus começa a mudar a realidade de toda esta casa.
Helena, eu estou sozinha aqui, minha família não está. Então vai começar por você. Jesus está te esperando aqui no altar. Parei de congregar. Aconteceram coisas que me perturbaram. Você não tomou a melhor decisão, mas hoje é tempo de recomeçar. No nome de Jesus. Onde estão as primeiras pessoas? Nós estamos te esperando aqui. Jesus está te esperando aqui. A ressurreição está aqui te esperando. A vida está aqui te esperando. Você pode estar na galeria, você pode estar num cantinho. Vai pedindo licença, vai passando e chega aqui. Chega aqui. Graças a Deus. O que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Vem, coragem! Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vem, teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui. Aleluia. Não permita que a última estação que você viveu defina o teu futuro. Jesus veio por tua causa. Isso não termina em morte. Isso não termina em desistência. Todas as promessas que Ele te fez ainda estão de pé. Pessoas decepcionam. E nós decepcionamos pessoas. Mas Jesus está aqui dizendo: hoje eu começo uma nova história contigo. Orebaraia. Eu vou te dar mais 2 minutinhos, porque eu tenho certeza que uma mãe pode trazer a filha aqui, que um filho pode trazer o pai aqui, que uma amiga pode trazer a outra amiga aqui, e algo novo pode começar hoje. Já tem 2 pessoas decididas aqui, mas se houver alguém mais, é agora.